Oi gente, tudo bem? Então, esse vídeo é uma proposta de uma atividade para se fazer com crianças do ensino fundamental 1 ou até educação infantil, depende muito de como você vai fazer essa atividade. Mas essa atividade é sobre as novas tecnologias. E aqui eu coloquei alguns exemplos, que seria a TV, o som, o computador, a câmera fotográfica, o celular, o projetor, o data show, como quiser chamar. Então, esse trabalho foi feito por mim, Caroline, e pela minha colega de sala, a Daiane. Nós fazemos pedagogia, estamos no segundo semestre e a gente faz lá no IESB, que fica aqui em Brasília. Essa disciplina é a disciplina de oficina de material didático, que é ministrada pela professora Milene. Então, como eu disse, vai ser uma atividade sobre as novas tecnologias. Então, eu vou fazer mais ou menos um guia de como fazer a atividade, como que ela ocorre, dando uma sugestão, claro. Fazer mais ou menos o passo a passo para dar uma ideia do que a gente pensou. Então, aqui, primeiros materiais. Então, primeiro a gente vai precisar de gravador de voz, que pode ser do celular mesmo, de computador, do projetor, data show, um roteiro das cenas para cada aluno, e os vídeos pré-definidos. Tudo isso aqui eu vou explicar mais ou menos como que vai usar, como que você pode fazer. Então, antes da atividade, a gente tem que pensar primeiro o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer. O que a gente propôs? A gente pensou em uma turma, pegar essa turma e dividir em grupos. Os grupos, eles vão depender de quantas pessoas tem na cena, de quantos personagens tem na cena. Eu vou explicar já já. E o segundo passo é dividir a cena de desenho para cada grupo. E o passo 3 é preparar o vídeo sem um áudio. Então, como que acontece? Por exemplo, a gente vai pegar uma cena do Toy Story, do desenho Toy Story. E, por exemplo, nessa cena aparece o Woody, o cachorrinho, o dinossauro e o Senhor Batata, por exemplo. Então, tem 4 personagens. Então, você vai precisar de um grupo de 4 crianças, de 4 alunos, para poder fazer essa cena. Então, você vai pegar uma cena para cada aluno, para cada grupo diferente. E, de preferência, acho que seria mais legal colocar de um desenho diferente. A proposta é que seja de desenhos animados. Também vou explicar mais pra frente como é que é. E o passo de preparar o vídeo sem áudio é que, como as crianças vão fazer a dublagem, seria mais interessante mostrar um vídeo sem o áudio, porque depois vocês vão ver que eu vou explicar que é para a própria criança, junto com a professora, claro, definirem um roteiro desse vídeo. Então, o que o personagem estaria falando e tudo mais. Então, se você apresentar o vídeo já com áudio, a criança talvez não vá ter tanta criatividade. Ela vai pegar uma coisa que já está pronta, então ela vai tirar uma coisa que já é meio que do sentido do desenho. A intenção é justamente estimular a criatividade para a criança pensar o que ela poderia fazer, o que o personagem estaria falando. Então tá, depois de você separar aquele espaço que eu te falei e fazer um planozinho de aula, claro, a gente passa para a aula preparatória. O que será a aula preparatória? É a aula antes de você realmente partir para a produção desses vídeos dublados. Então, primeiro, a gente vai explicar o que é dublagem e todo o processo. Então, explicar que, como a proposta é fazer com o desenho animado,
é que como são desenhos animados, eles não são de verdade. Então tem alguma pessoa, um humano no caso, que dá voz a esses desenhos. E que tudo isso é gravado dentro de um estúdio, e que a pessoa, depois que o desenho tá pronto, ela recebe um roteiro, que aí ela lê, ela interpreta o desenho, enquanto ela assiste ela vai interpretando e vai falando, e tudo isso é gravado pelo áudio, e que depois eles juntam o áudio com o vídeo, o desenho, e nasce então os desenhos animados. Então, como segundo passo, seria mostrar uma cena simultânea à dublagem, que seria o quê? Vídeos mesmo do YouTube, por exemplo, de pessoas gravando áudio e já com vídeo, que seria dentro de um estúdio mesmo, real, original. Tem esses vídeos prontos já no YouTube, tá? E aí você, nesse vídeo, tem lá o desenho com a pessoa dublando e a pessoa dublando do lado, que deixa a criança, eu acho que já consegue assimilar melhor como que esse processo é feito. Então, o terceiro passo é propor a atividade mesmo. Então, falar que quer fazer, mostrar, né? Depois de mostrar, dar essa ideia de fazer a dublagem com a própria voz das crianças, pegar um desenho e explicar todo o processo que eu falei antes, que é de assistir o desenho sem a voz, pensar de como seria o roteiro, o que cada personagem vai falar, e depois todo esse processo de gravar. Então, o quarto passo seria mostrar a cena por grupo e criar um roteiro para a cena junto com as crianças, que é justamente o que eu falei antes. A proposta que eu pensei, eu e a minha colega pensamos, foi justamente a gente não deixar as crianças escolherem os desenhos, deixar desenhos pré-definidos. Então, você só separar ali na hora para cada grupo. E aí, após cada criança saber o que vai dublar, dá um dia ou mais dias pro treino. Então, depois que você sentar com cada grupo e explicar e mostrar o vídeo pra criança e todo mundo ajudar a fazer um roteiro sobre aquela cena, separar, né, pra cada criança e deixar a criança treinar por um tempo, pra ela ler, reler e explicar todas essas coisas de interpretação. Então, por exemplo, se no desenho ele tá com medo, fazer uma voz de medo. Se ele tá alegre, fazer uma voz de alegre. Se ele tá rindo, dar uma gargalhada e todas essas coisas. O que muda, como eu falei no começo, dá pra fazer com Fundamental 1, 2 ou com Educação Infantil. O que muda é esse passo, porque quando a criança já sabe ler, fica mais fácil, porque enquanto ela vai dublando, ela pode ir lendo o texto e interpretar. Agora, quando a criança não sabe ler, ela vai ter que ter aquele processo de gravar ou de um auxílio da professora. Então, isso é adaptável. Aí vai depender do que você quer e com a idade da turma e etc. Então, a próxima etapa é a aula da gravação. Então, primeiro, a gente vai separar um ambiente bem silencioso, porque a gente vai gravar a voz, né? Então, precisa de um lugar bem silencioso. E levar cada grupo por vez para gravação. Então, leva um grupo e grava, então por um ali, todo aquele processo, depois outro grupo, para evitar barulho e também para o grupo ver a própria produção do outro e também acho que se sentir mais confortável por estar ali com os colegas e também para a criança ver como que foi feito para cada um e tal. O 4 seria o 3 seria deixar as crianças o mais confortável possível, que então trazer um ambiente legal, habituado, não deixar uma coisa muito estranha para a criança, para ela não ficar com vergonha de gravar. E não ter pessoas muito estranhas, são as professoras, orientadoras do colégio, essas coisas. O quarto passo seria revisar a fala ao mesmo tempo que ocorre a cena. Então, passar a cena sem o áudio e pedir para a criança dublar, só que sem a gravação em si ainda. Deixá-la repetir várias vezes o que ela vai falar no tempo para ela poder pegar o costume e ficar mais prático. Então, o quinto passo seria gravar os áudios mais inteiros possíveis. Então, se a criança tem uma fala grande, tenta gravar essa fala inteira, porque na hora de editar vai ficar mais fácil, vai ficar mais legal, vai ficar mais bonito. Então, sempre tenta gravar toda a fala direitinho e tal. E o sexto passo, que na verdade é mais uma dica, seria gravar várias vezes. Então, gravar umas 5, 6 vezes para depois a gente pegar o melhor e juntar lá na edição.
O outro passo seria a finalização do vídeo. Então, nesse passo primeiro, editar e juntar o áudio gravado pelas crianças e o vídeo original, que é justamente esse processo da dublagem. E o 2, adicionar antes dos vídeos as informações da atividade. Então, a escola, professores, alunos, a série, o nome do desenho original, uma breve explicação da proposta e alguma outra coisa que seja opcional, mas eu acho que é importante sempre deixar tudo isso claro, porque para qualquer pessoa que for assistir ela entender o que foi proposto e por quem foi feito e tudo mais. Então, eu pensei em algumas dicas que podem talvez auxiliar. Então, a dica seria gravar a realização da atividade para fazer um por trás das câmeras. Que seria, tipo, depois do vídeo, mostrar como foi gravado, todo esse processo. Porque acredito eu que fique mais legal quando o vídeo todo estiver preparado, tudo estiver preparado, até para as próprias crianças se lembrarem do que elas fizeram e tal. De como estava o ambiente, como é feito todo esse ambiente. A segunda dica seria adicionar um feedback em vídeo das crianças sobre a atividade. Então, gravar as crianças falando o que elas acharam, o que mais gostou, o que não gostou, se ela sabia o que era dublagem, se ela sabia como que acontecia a dublagem e tudo mais. O 3 seria fazer uma atividade o mais prazerosa possível. Então, realmente, para a própria turma, se a turma não concordar, não querer, eu acho que não é legal você forçar. Porque é um trabalho, né, um projeto bem trabalhoso e que só vai ficar legal quando as crianças realmente se entregarem, quando elas quiserem fazer de verdade. E a quarta dica seria que as crianças devem se divertir, então deve ser uma coisa legal, uma coisa, tornar isso interessante, para elas conhecerem todo esse mundo e para tornar uma experiência positiva para as próprias crianças. E algumas sugestões são não usar desenhos muito conhecidos. Por exemplo, usar uma cena do filme da Moana, do Toy Story, sei lá, da Ladybug, da Patrulha Canina, de algum desses desenhos que são conhecidos, porque muitas crianças, por assistir muito, elas já sabem a fala decorada, já sabem o que vai acontecer, o que não vai. Então isso pode influenciar muito no andar da atividade e principalmente na hora de fazer o roteiro. Porque a intenção é justamente a criança pegar um desenho que ela não conhece e imaginar o que estaria acontecendo, o que a fala, qual seria a fala daqueles personagens naquele momento, só com o visual, só com a estimulação visual da criança. Então, a segunda dica seria pegar desenhos sem fala. No caso, tem alguns desenhos que existem que ele não tem a fala em si, às vezes tem só os barulhos dos bichos ou das pessoas. Um exemplo que seria tipo o Cinema Mudo, do Charles Chaplin. É um desenho bem um tipo de vídeo bem complexo para criança, mas é só uma ideia de desenho ou um filme sem fala. E a terceira sugestão é o desenho Pingo. O desenho Pingo, ele é um pinguim e durante todo o desenho não tem fala. Então ele só faz barulho. Todos os participantes do desenho só fazem barulho. Então, ele é mais fácil, porque você pode, então, passar o vídeo com áudio mesmo original, porque não tem fala, e já estimular a criança a pensar o que o Pingo estaria falando, o que o pai e os amigos do Pingo, o que o Pingo estaria fazendo, e etc. E também tem outra sugestão, que é o Pocoyo. O desenho do Pocoyo, por mais que ele seja bem infantil, bem tranquilo, ele é legal, porque ele também não tem fala em si, muitas falas, só tem a fala mais do narrador. E é legal porque, como eles não têm fala, a própria criança pode criar o que um falaria, o que o outro não falaria. Como ele é muito expressivo, tem muita expressão, por ser um desenho sem fala, é muito legal. Então eu vou deixar passar agora a cena que a gente escolheu do Pingo como sugestão, que é uma cena bem curtinha, eu acho que mais ou menos 5 minutos. E nesse desenho do Pingo tem várias cenas, tem de 10, 15, mas também tem de 5, de 3 minutos. Então depende de como você quer fazer, qual que é a sua proposta. Eu vou deixar passar o vídeo que a gente pensou. E a gente não conseguiu fazer um vídeo de exemplo. Mas quando vocês assistirem agora esse vídeo do Pingo, vai ficar bem claro. Vai ficar assim bem tranquilo de entender o que seria pra fazer.
Então, gente, agora passou o vídeo, eu acho que deu pra entender bastante. Como ele não tem fala, dá pra criança pensar, você sugerir também as falas, o sentido do desenho, só pela estimulação visual que a criança vai ter. Então, gente, a minha proposta foi essa. A nossa proposta, né, foi essa, de fazer uma atividade de dublagem, já que é uma coisa bem interessante, principalmente de desenho, já que desenho é uma coisa que criança assiste bastante. E dá pra fazer, na verdade, em várias idades, é só você adaptar pra cada idade. Então, se houver alguma dúvida, alguma sugestão, esse aqui é o meu e-mail, então pode ficar à vontade pra mandar. E esse aqui é o meu Instagram, que também pode ficar à vontade pra mandar alguma pergunta, alguma sugestão. E é isso. Obrigado por assistir, eu espero que vocês tenham gostado. E que tenha ajudado em alguma coisa, ou que tenha feito vocês pensarem em alguma outra atividade parecida, diferente. Enfim, é isso. Obrigado e tchau, tchau.